e depois eu volto. Bem, meus irmãos, bom dia para todo mundo, não é verdade? Hoje temos os batismos lá em Sergipe, Aracaju, e a Faculdade Teológica havia se comprometido a pagar metade das minhas despesas. Mas, já que os 76 anos já chegaram, eu achei que seria muito pesado. E não fui. E perdi a oportunidade de batizar o meu vizinho. Alguns meses atrás, um vizinho de 32 anos, 31 por aí, chegou para mim chorando e disse o seguinte: Emanuel, pelo amor de Deus, me interna lá onde o senhor costuma trabalhar, que é a Cristolândia, onde eu vou semanalmente para lá e passo umas horas, prego, tudo mais. Atendo lá alguns noias, né? E tem um filho autista, está treinado para trabalhar com eles. Então, ele se converteu, é um líder já, e vai ser batizado hoje, o Renato lá. Entendeu? E se eu tivesse ido, eu tenho certeza que o pastor Humberto queria que eu o batizasse. Mas, meus amados irmãos, eu queria dizer para vocês uma coisa que muitos perguntam: como é que está o pastor Manuel? Essa semana, o sobrinho de um pastor já falecido, ele chegou para mim e disse o seguinte: pastor Té, eu fiquei muito preocupado quando soube que o senhor estava deixando a Ebenezer e sendo jubilado, porque o meu tio teve muitos momentos depressivos depois de aposentado, e eu vejo que isso não aconteceu com o senhor. Realmente é surpreendente o que Deus tem feito. Eu sou um dos mais presentes no Jornal Batista, sou um dos mais presentes no Pão Diário, agora Presente Diário. O ano passado, de 40 escritores, 26 eram minhas mensagens. E esse ano, de 40 escritores, 37 são também da nossa lavra. Esse mês eu preguei na PIB do Brás, preguei na Vila Prudente, que agora é Batista de novo, preguei na PIB de Americana, hoje aqui de manhã e à noite na IBNU. Os irmãos, imaginem o ritmo. E no meio da semana passada, na Ordem dos Pastores, eu fui um dos preletores também. E é um ritmo gostoso. Começo agora em fevereiro um curso de teologia para leigos na Primeira Igreja Batista do Brás, às segundas-feiras. Um ritmo que não é de aposentado, não é verdade? Mas enquanto a saúde der, e também uma boa notícia que alguns souberam antes de mim, que eu vou ser avô novamente. Vem aí um tchequinho, ou uma tchequinha. Estamos orando, apreensivos até certo ponto, que a gente já sabe da fragilidade da Tati. A Tati só tem cabeça, mas não tem muito físico. Só que ela esconde de mim tudo. Eu sou o último a saber. Muita gente soube que ela estava agora esperando o nenê antes de mim. Entendeu? Ela disse que o papai é muito empolgado, então ela esconde. Eu fui o último a saber que de 110 mil candidatos do seu primeiro vestibular, ela foi a segunda nota. Fui o último a saber. Ela falou: papai fica empolgado demais. Então, olha, é uma russinha mesmo. Viu? Então, irmãos, o ritmo está assim, acelerado. Graças a Deus, enquanto a saúde der, nós estaremos assim, estudando, lendo, escrevendo, pregando e socorrendo muitas pessoas. Agora, por exemplo, eu fui procurado dias atrás. Surge em São Paulo uma ONG que pretende ser muito forte no trabalho com os autistas. Chama-se Abracei. E o homem que iria providenciar locais, era um homem muito forte aqui em São Paulo, foi assaltado, foi massacrado e teve um AVC por causa disso.
Aí a família disse: esquece, nós não poderemos ajudar vocês. Aí alguém lembrou: mas teve um pastor que começou na igreja dele a AMA, vamos achá-lo. E me acharam. Então, eles já estão aí com umas 4 igrejas que se ofereceram para o seguinte: durante a semana a igreja fica fechada. Então eles irão ocupar algumas salas e terão para os autistas da região, do bairro, da vizinhança. Já são 2 milhões de autistas do Brasil. Vamos ter uma ideia. Então São Paulo, quanto não deve ter? Então vai ter espécie de plantão, terapeuta ocupacional, psicólogo, fono, psiquiatra, quando precisar. Vai ter uma equipe que vai atender, e a ONG vai providenciar então os recursos para ajudarem esses autistas. E no mês de agosto nós começaremos na Faculdade Teológica. Eu não estou supervisionando, mas estou sendo mentor do curso de cuidadores de autistas. Eu sempre tive a ideia de que o autista sofre muito até na escola. Ele sair de casa é um sofrimento para ele. Então, nós vamos treinar profissionais, um curso que provavelmente pode sair até registrado no MEC. Ele vai na casa do autista, atende a família, atende o autista, acompanha o autista e trabalha com o autista dentro de casa. E isso será uma bênção para a família. E principalmente com o intuito que a gente tem, que esse profissional seja crente. Ele vai ter uma porta aberta para evangelizar os lares. Irmãos, imaginem, não é verdade? Bem, hoje eu vou rapidinho, porque eu sei que vocês têm os seus horários. Não está aparecendo muito claro lá o que eu pedi, então eu vou nem usar, porque eu verifiquei que pelo meu netbook ficou muito pequeno. Qual é a passagem mais conhecida da Bíblia? Qual? João 3,16. Qual outra? Salmo 23. Tudo bem. Essas 2 passagens são as mais conhecidas da Bíblia entre os crentes, mas não entre os não crentes. Também não. Entre os não crentes, qual é a mais conhecida? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Tradução inglesa. Mas olha, vamos parar aqui, porque nós não vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E também não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Vejam só uma coisa: na primeira parte do Pai Nosso, nós temos o interesse no reino de Deus. A segunda parte, o interesse da pessoa, do homem, do humano. Hoje à noite, na IBNU, a primeira parte. Aqui, a segunda parte. A segunda parte responde, até certo ponto, aquilo que os entendidos sobre o humano estão dizendo hoje em dia. Num aglomerado de 200 pessoas, 5% na convivência, se tiverem uma convivência comum, vão apresentar os sintomas neuróticos. Uns 10% terão ambição material exagerada. E vai por aí afora analisando o número de pessoas com problemas dentro dessa comunidade. Não escapa nem igreja. Por quê? Porque o humano tem 2 heranças. Uma delas é a sua herança natural. Alguns chamam mais fortemente de herança animal. Essa herança é a herança que a gente tem: a cor do cabelo, você vai ser careca ou não, você vai ter 1,53 m como eu tenho agora. Eu tinha 1,56 m no exército, abaixou 3 centímetros,
né? As doenças genéticas, heranças de avô, pai, bisavô, etc. e tal. Nossa personalidade traz isso e é inescapável. Mas também tem outra casca que está presente na nossa personalidade, ou seja, fatores culturais. Em 1974, convidei o pastor Mari Veloso para pregar na Ebenezer. Pregou uma grande mensagem. No meio da semana eu visitei um irmão na sua oficina e eu perguntei: gostou do sermão domingo? Ele falou: gostei, só teve um porém. Falei: pensei lá comigo, eu nunca pensei que esse irmão soubesse muito de homilética para analisar o sermão assim tão fortemente. Falei: qual é o problema da mensagem? Falou: faltou a gravata. Cultura. Na IBNU, a maioria é empresário, trabalha em chefias e tal. Eles não querem nem saber de paletó e gravata no domingo. Andam a semana inteira engravatados. Quando chega no domingo, querem roupa esportiva na igreja, para descansar. Espiritualmente, isso só afeta em termos culturais. A gente tem afetação cultural. O que o pai e a mãe, e que os parentes, que a vizinhança, o que o nosso povo, onde a gente vive é isso mesmo. A gente herda. Brasileiro gosta de futebol, tcheco gosta de hóquei, sobre patins lá e tal. São campeões mundiais juntos com os canadenses. Isso é cultura. Nós temos herança cultural muito forte. Querem ver a prova disso? Quando eu perguntei para vocês quais são as passagens mais conhecidas, ou a mais conhecida, vocês falaram um efeito cultural. João 3,16, efeito cultural de sermos evangélicos. O católico não sabe isso. Então a gente tem essas heranças culturais. Eu tive um diácono na Jardim das Oliveiras, ele era nortista e meio durão. O filho dele teve um deslize adolescente, apanhou naquele tempo muito da polícia, foi preso porque ele teve uma tentativa de fazer mal para uma menina que era também frequentadora lá da casa. Os dois eram da igreja. Pois olha, esse irmão viu o filho passar por um corredor da polícia levando cacetada enquanto atravessava aquele túnel, e gostou disso. Ele precisava também. Eu falei: irmão, eu teria dificuldade de ver com satisfação um filho meu no primeiro deslize apanhar. Aí ele disse: meu pai dizia que para jumento, criança e mulher não se solta a corda. Eu olhei e falei: mistura bíblica é essa, não? Jumento com mulher, com criança. Cultura, irmãos. Cultura. Quando você lê o Pai Nosso e ora o Pai Nosso, você vê que Jesus está fazendo uma purificação da cultura. E da cultura e também da nossa estrutura genética até. Vamos lá. O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia lembra corpo. Corpo. Sem dúvida nenhuma. E veja só uma coisa: e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é completamente mental, emocional. É o nosso ser de alma, nossa alma. E vejam só uma coisa: e não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Isso é espírito. O homem é corpo, alma e espírito. Enquanto ele estiver no corpo, ele então estará na terra. Ele terá então alma e espírito aqui na terra, habitando o seu corpo. Quando ele morrer, desaparece o corpo e fica
alma e espírito, mas celestialmente. Vejam só uma coisa. O Jefferson está vindo aqui, né? Abri meu copo aqui. Tô com... É isso. Bonita camisa, hein, Fernandinho? Lembra daquela propaganda? Então vejam, os amados irmãos, como Jesus foi maravilhoso. E ele está passando uma oração que ele queria que os apóstolos aprendessem e se curassem da influência cultural. A sua influência cultural está nos primeiros versos anteriores. Vós, quando orares, entra no teu aposento, não seja como os escribas e fariseus, que oram nas esquinas. Veja só, fecha a tua porta, entra no teu aposento, e teu pai que te vê te recompensará. A única hora que você está servindo ao Senhor com exclusividade é a hora da oração. Agora eu estou servindo vocês, e através de vocês servindo o Senhor. Quando eu estou em oração, não tem interferência de outro, é eu e Deus. Como sou eu e Deus, a oração me conduz a tratar, sabe de onde? De quem? Da minha interioridade. O humano é tão queimado pela pecaminosidade que ele vive num mundo que tem exatamente o oposto para ele do que Deus tem para ele. O mundo aí fora é completamente oposto. Se você faz a vontade de Deus, como na primeira parte, você faz a vontade de Deus. Se você não faz a vontade de Deus, não fica neutro. Você vai fazer a vontade do diabo. Não tem neutralidade. Só que isso começa na nossa interioridade. O mais difícil para você fechar a porta quando entra em oração é para você mesmo. Porque a experiência espiritual, conforme for o nível da sua oração, colocando em primeiro lugar o reino de Deus e tal, vai ser tão forte que você vai sair de lá doidinho para contar para todo mundo. Tal é a bênção. Percebem? Como Deus vai profundamente, como Cristo foi profundamente. Quando você está cuidando, por exemplo, da tua espiritualidade, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, você está agradecendo o pão desse dia e confessando que o do amanhã você depositou nas mãos de Deus também, que Ele proverá. Essa oração faz com que cada dia da minha vida seja um culto, porque eu tive pão para comer e foi providenciado por Deus, um culto de gratidão. É uma vida cultica, de uma forma espiritual de cuidar da minha parte física. Só Jesus para fazer uma coisa dessa. Percebe? É você estar livre de outras preocupações. Esse mês a revista Psique apresentou uma coisa muito interessante. Um jornalista e muito conhecedor de sociologia, ele diz que a humanidade de hoje sofre do vampirismo de juventude. É uma onda terrível do indivíduo querer negar a sua velhice. Então tudo na sociedade é montado para você lutar contra a velhice. Você tem que preservar. Então tem bilhões de gastos e uma mercadologia para te oferecer, cuidar das tuas rugas, do teu físico, da tua comida, disso e daquilo, porque se você envelhecer, que coisa horrorosa. Uma neurose nesse ponto. É ou não é verdade, irmão? Vocês não percebem isso mesmo? Percebe isso mesmo? Ele conectou isso e tem trabalhado isso de maneira extraordinária, indo pelo mundo, alertando dessa neurose da humanidade,
contra a possibilidade de envelhecer. Agora me diga uma coisa: isso veio da onde? Da natureza? A natureza veio de Deus. Então quem está com uma fixação nisso, ele está contrariando a Deus, contestando a Deus. Deus errou. Imagina fazer o homem ficar idoso, a mulher ficar idosa, coisa assim, crítica. A humanidade, irmãos, ela está sendo iluminada, ela está sendo inspirada, afetada pelo diabo. Tudo altamente perigoso se você não prestar atenção nisso. Então, a nossa parte humana, física, ela também é a habitação da minha alma. A minha alma é a minha vontade, meus sentimentos, meus ideais, minha escolha. A minha alma é isso mesmo. O diabo desvirtua o idealismo e o indivíduo mata por idealismo, mata por religiosidade. É uma idolatria. Há um escritor sobre se Deus existe porque há pobreza, ele é coreano, ele trabalha levantando uma pergunta, levantando uma afirmação, que existe uma idolatria de Deus. Adorar a Deus, porque fazendo isso vai me dar vantagem econômica, blá 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 blá. Está aí, teologia da libertação, da prosperidade. Como vem a coisa involucrada, às vezes, a gente se torna então um idólatra de Deus. Deus não quer idólatras. Ele nem é corporalmente conhecido, vamos dizer, apenas através de Jesus, o revelador pleno de Deus. Então, quando você não perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é tremendo aqui. Primeiro sinal que a tua mágoa tem que te mostrar é que provavelmente você não é convertido. Provavelmente. Por que isso? O perdoado por Jesus é um quebrantado. Ele é perdoado do quê? Dos pecados que o Espírito Santo revelou que ele tem. Agostinho foi fundo. Eu sou pecador, não porque eu peco, mas eu peco porque sou pecador. Eu nasci assim, em essência eu sou assim. Vendo isso, o indivíduo vai cantar como cantam os da Cracolândia, da Cristolândia. Nada além do sangue. Já ouviram? Nada além do sangue. E depois o alvo mais que a neve. Porque realmente nada além do sangue de Cristo vai me colocar na condição de perdoado, de justificado. Só. Se eu não sou um perdoado, eu não perdoo. Se não perdoo, não sou um perdoado. Eu tenho que trabalhar a minha mente, eu tenho que trabalhar a minha alma para ser igual a de Jesus. Irmãos, isso é demais. Isso é demais profundo. Aquele que tem a experiência de que foi perdoado e de que o preço que isso custou, no momento de ser ofendido, naquele momento ele está fazendo com o outro o que Deus está fazendo com ele diariamente. Ele perdoa, porque é isso que Deus faz com ele toda hora. Isso não é um estímulo ao pecar, porque o quebrantado não tem estímulo ao pecar. Isso é fortíssimo. Se eu não perdoar, isso crava em mim. Eu vou contar uma experiência profunda para vocês. Em 60 pouco, não, foi em 51, véspera de fim de ano, numa assembleia, o
pastor Simão Urbach, pressionado, pediu demissão. Nunca mais ele conversou sobre isso e nunca mais pisou no Ebenezer. Quando a igreja fez um aniversário muito importante, em 71, eu fui nele e disse a ele: irmão, até hoje eu tenho trabalhado a pressuposição de que o irmão ficou magoado e não perdoou. Ele veio na nossa festa. Aí eu tive que pedir perdão por estar afetado por julgar que ele não tinha perdoado. Então vocês veem que o não perdão, ele tem um desencadeamento em cadeias. Ele atinge família, a partir da pessoa, filhos. Os casais brigam e se separam. Essa semana mesmo, um homem muito preparado me disse que a sua separação foi tão dolorosa e continuou dolorosa. Ele diz o seguinte: o meu segundo casamento, que eu pensei que seria um acerto, é um acerto, mas é um peso para minha esposa, porque a minha mulher usa minhas duas filhas para me atingir. Sofro eu e sofre as crianças. Estraga a personalidade das crianças. Está vendo? A primeira coisa que Jesus está me ensinando: cuida da tua alma. Se você não perdoar, vai estragar a tua alma. E ela é importantíssima. Como é que eu posso trabalhar isso? É uma forte tentação achar que eu sou justo, que eu sou juiz. E Jesus comenta essa oração depois no capítulo 7 de Mateus, não é? Não julgueis para que não sejais julgados. O não perdão é um juízo. Eu tenho direitos, eu fui certo, a outra pessoa está errada, e eu vou julgar essa outra pessoa. Cometo uma pavorosa blasfêmia, me coloco no lugar de Deus. Só Deus pode julgar com justiça, porque só Ele conhece todas as nuances envolvidas numa problemática chamada pecado. O Saião, com a cabeça que ele tem, ele foi sempre muito analítico, crítico. E um dia eu trabalhei a situação, porque um rapaz da igreja, que eu tinha desconfiança que era de um QI meio baixo, fez uma bobagem. E ele chegou para mim e falou: mas como que o Ronaldo foi fazer isso e tal, tal? Desceu a lenha. Olhei para ele e falei: Saião, você deve ter 140 de QI. Coitado, deve ter uns 80. Você acha que Deus vai julgar o Ronaldo num erro, como ele vai te julgar? Ele me chama de Balinha de vez em quando. Ele falou: Balinha, você me pegou agora. E eu ainda não tenho a visão da graça de Deus. A graça de Deus é tão grande que essa pergunta minha, que veio de Deus, mudou a cabeça dele. Olha, eu tenho que depender de Deus, porque o diabo está aí presente, trabalhando a minha cultura, trabalhando a minha estrutura psicológica interior. E eu tenho que guerrear até o fim. A oração do Pai Nosso é uma tremenda porta para a gente trabalhar. Só uma dica para hoje à noite, que vocês um dia podem ouvir. Vejam só: Pai Nosso que estás nos céus, acima de todos os poderes, onipresente, onisciente e tal, venha a nós o vosso reino. Em primeiro lugar, a maior bênção na terra,
O maior desejo de um coração convertido é que o reino venha à terra, contrastando com o reino do diabo. Seja feita a tua vontade, como ela é feita no céu. Transformar a igreja num ambiente de anjos, numa atmosfera celestial, não é? Coisa maravilhosa, numa oração. Vamos parar por aqui. Eu já passei 7 minutos. Deus os abençoe. Que bênção podemos ouvir essa palavra sobre o perdão. E realmente, o perdão, ele até mata uma pessoa. A pessoa que não perdoa, ela pode somatizar uma doença, e é o que eu presenciei até. E a gente sabe, pelas pesquisas, pelos médicos, que a falta de perdão, a falta de perdoar, pode levar uma pessoa à morte. Vamos orar? E eu quero convidar o Wesley e o Igor para esta mensagem musical que nós vamos ter agora pelo boletim. Eles vão tocar, eles nem sabem, mas eles vão tocar o hino que eles tocaram no prelúdio de hoje. Muitos irmãos não estavam aqui, mas foi um hino que eles tocaram, Glorioso és tu, Senhor. E eu quero só falar para os irmãos, um dos desafios que o pastor que pregou ontem na convenção, lá em Aracaju, foi: Deus, eu escolho o melhor. Vamos falar todos juntos? Deus, eu escolho o melhor. Que nós tenhamos condição de escolher o melhor para as nossas vidas no ano de 2013. Amém? Então eu convido o Wesley. Enquanto isso, eu vou orar e depois eles vão participar dessa mensagem musical. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Deus, muito obrigado pela vida do pastor Manuel Té, sempre trazendo, Senhor, mensagens diretas do Senhor. Muito obrigada, Deus, por este culto. Obrigada pelos irmãos que aqui estiveram. E te pedimos, ó Deus, pela continuidade, Senhor, deste dia, que é o teu dia. Em nome de Jesus. Amém. Depois que eles terminarem, eu entrego a palavra para a Escola Bíblica Dominical.